um ponto aqui a mais que eu quero falar com você é sobre a diferença do verbo weigh, que é o que a gente está utilizando aqui na nossa frase, e a pronúncia disso também, porque é muito diferente da forma na qual nós escrevemos, né? A gente escreve W-E-I-G-H, weigh. Mas a pronúncia, olha só, não se pronuncia o GH, weigh. É assim que a gente fala. Então, quando eu coloco com o S, porque eu estou falando de it, eu digo weighs. Everything weighs. Ok? Quando eu estou falando do substantivo peso, agora não é mais o verbo pesar, mas o substantivo peso, aí a palavra é weight. Weight. Beleza? Então existe essa diferença. Eu tenho um Tzinho a mais no final para falar do substantivo. Weight, peso. E o verbo weigh, pesar. Tá? Ficou claro? Deu para entender? Eu trouxe aqui 2 exemplos para você entender isso um pouquinho melhor. E trouxe aqui também uma pergunta muito comumente usada e outra que está correta, mas não é tão usada assim. A primeira é, how much do you weigh? Quando você quer saber de alguém qual é o peso dela, quanto ela pesa, sabe? Quando você pergunta assim, qual é o seu peso? Então, em inglês, a pergunta que é mais comumente usada é how much do you weigh? Ok? Utilizando o verbo pesar. What is your weight? Essa é a que os brasileiros mais usam. Por quê? Porque os brasileiros geralmente estão pensando em português e traduzindo para o inglês. E aí, fazendo esse espelhamento da língua, pronuncia-se what is your weight, que quer dizer literalmente qual é o seu peso. Mas isso não é, apesar de estar correto, não é usado em inglês. Ok? Então, o usado. Isso quer dizer o quê, Marcelo? Exatamente. Porque não é usado, mas está correto. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for falar isso com alguém, um americano, por exemplo, ele vai achar estranho. Entende? Não é que está incorreto, não está incorreto. Mas soa estranho. Sabe? Então, pô, que estranho, né? What is your weight? Estranho essa pergunta. E a pergunta que a gente geralmente usa é how much do you weigh? Tá bom? How much do you weigh? Beleza? Então, lembre-se disso. A pergunta que é mais usada, how much do you weigh? E olha que nós estamos usando o verbo pesar, tá?